Vamos abrir com nossas escrituras, meus queridos, no Evangelho de Marcos. Como os amados sabem, nós estamos com essa série de exposições no Evangelho de Marcos, que tem por título o Mericé, né? E a cada domingo nós temos meditado com alguns temas, com algumas instruções, reflexões na palavra do nosso Deus maravilhoso. E nesta noite nós vamos estar meditando no capítulo 14. Você pode estar abrindo neste capítulo. Estamos chegando ao fim desta série, né? Mas Deus tem nos abençoado, tem falado aos nossos corações. Como Ele fala na sua palavra, sem sombra de dúvidas, para todo aquele que busca o Senhor. Nós vamos ler duas passagens. Uma que vai do versículo 12 ao versículo 16. E outra que vai no mesmo capítulo do versículo 22 ao versículo 25. Amém? Então, com nossa reverência, com a mesma que entramos diante do nosso Deus, vamos ler a sua palavra, Marcos 14, a partir do versículo 12, que diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e diz-lhe ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali, fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando de tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Agora, do versículo 22 ao versículo 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Nosso eterno e bom Deus, é com alegria, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa. Alegria esta, Senhor, que, embora talvez nós estejamos com os nossos corações pesados diante de algum ocorrido, de algum acontecimento, sabemos que a alegria que o Senhor nos dá supera toda dor, supera toda tristeza, porque é uma alegria baseada em uma esperança eterna, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para cultuar ao teu santo nome, estamos cultuando ao Senhor, não a nós, e estamos aqui para que a tua palavra nesse momento também da exposição fale aos nossos corações, Senhor. Dá-nos, ó Pai, reverência, dá-nos disciplina, exortações. Fale conosco, Senhor, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos no mês de dezembro, um mês de festa, e caiu como uma luva o tema desta noite, a festa do rei, e como a própria imagem atrás já denuncia, e como a própria leitura também feita, os amados viram que nós falamos sobre a ceia do Senhor. Então, esta festa tem justamente a ver com este estabelecimento desta festa que o Senhor Jesus, ele prepara para nós. E nós, estando neste mês festivo, nós que gostamos de festas,
Quando eu digo festas, nós falamos no sentido geral, amplo, são um ajuntamento de pessoas para uma razão recreativa. Este é o conceito de festa, mas cá entre nós sabemos que festa de crente é a melhor que tem, não é verdade? O melhor que tem, e nós sabemos que onde tem festa, tem comida. E crente também gosta de comer. É bom demais. Então, festa associa-se a muitas coisas, mas principalmente a comidas. Certo, meus queridos? Nunca falta. Igual a festa que fala comida é bem estranho o negócio. Bem estranho, mas esta é uma característica que nós encontramos em muitas festas por aí, como eu disse, de modo geral, e falando, claro, a respeito principalmente das festas saudáveis. E nós vamos falar aqui de uma festa bíblica maravilhosa, meus amados, que inclusive cabe-nos aqui um ponto, meus queridos, que nós observamos quando estamos lendo a respeito das festas bíblicas. Algo interessante é que por trás delas, que às vezes nós nem nos damos conta, é que o que fez com que aquela festa ela fosse implementada, ela fosse ali, de fato, estabelecida, por trás de muitas festas bíblicas, nós vamos observar que tem muito sofrimento por trás. A própria Páscoa é uma festa como esta, e está dentro de todo o contexto que nós vamos estar falando nesta noite. Nós acabamos de celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto de vista, nessa festa aqui é só alegria, mas por outro lado, nós vimos tristeza, porque se Cristo não tivesse vindo, estaríamos condenados. E então vem a alegria do seu nascimento, porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e ele carregou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Se não fosse pelo nascimento de Senhor, estávamos perdidos. E aí, celebramos esta festa. Nesta noite, meus amados, nós vamos estar falando um pouco mais detalhado. E certamente, eu mesmo, quando estive preparando esse sermão, olhando para a Santa Ceia já, mais do que a gente já tem visto, que a palavra do Senhor é extraordinária, com aspecto já diferente, mais amplo, que eu espero que você também saiba aqui com este entendimento, com essa percepção a respeito desta festa que o Senhor preparou para nós. Nós percebemos que muitas vezes nós agimos também com indiferença por justamente não sabermos o que há por trás daquela festa. Qual foi o motivo que ocasionou o estabelecimento daquela festa, daquela data comemorativa e assim por diante. Porque o que torna, meus amados, uma festa verdadeiramente significativa é justamente o que está por trás dela. É justamente aquilo que fez com que agora haja alegria, mas que observando antes havia tristeza. Por trás de muitas festas bíblicas, como foi no caso da Páscoa, que nós vamos estar também falando nesta noite, que arremete à ceia de Senhor. Então, meus queridos, nós lemos aqui as passagens, duas passagens do capítulo 14 de Marcos deste Evangelho, e restam poucos dias para que Jesus ele seja crucificado. Nós acompanhamos ao longo das exposições em Marcos, ele apresentando diante da sua visão, da sua descrição, ele nos mostrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem ele é, que isso foi até o capítulo 8, mas a partir do capítulo 9, nós passamos a observar o que Jesus veio fazer. Qual foi a sua missão? O seu objetivo? E este capítulo narra um momento, um acontecimento extraordinário, em que ele está ali agora prenunciando novamente sua morte, agora à mesa, agora ceando com os seus discípulos. Nesse momento que deveria ser de alegria, mas até mesmo sentado à mesa, compartilhando da ceia da Páscoa, o Senhor, ele fala da sua morte. Ele que vai se entregar voluntariamente, meus amados irmãos. Então, conforme Cristo mesmo, nós observamos que no início do capítulo 14 de Marcos, já se pode colocar o versículo 8 do capítulo 14, meus irmãos, aqui se passou um episódio em que uma mulher
ela vai estar quebrando os pés de Cristo, derramando em seus pés um perfume muito valioso, muito cheiroso, um vaso de alabastro. E nesse momento Cristo diz que ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Veja aqui neste capítulo 14, diante deste episódio, Cristo mais uma vez fala sobre a sua morte, dando ali pistas, mas pistas bem claras mesmo, falando abertamente o que vai acontecer com ele. Momentos depois, após esta passagem em que a mulher unge Jesus em Betânia, vamos para o versículo 10 e vai ter ali o pacto da traição. Judas ele vai fechar o acordo com os fariseus para entregar Jesus em um momento oportuno. E aí, meus irmãos, as coisas vão se achegando para este fim. Judas vai estar vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E aí, este é o momento em que Cristo ele vai também estar na mesa, pronunciando sobre o traidor. Esse mesmo Jesus que nós celebramos o seu nascimento dias atrás, agora nós vamos falar sobre a festa da sua morte. Teve a festa do seu nascimento, mas também a festa da sua morte, como que também daqui a alguns meses teremos a festa da sua ressurreição. Sobre a Páscoa, vejam este conceito, este contexto de festa que abrange as páginas das Escrituras, mas que são também, que trazem, que carregam consigo significados tristes, de sofrimento, que muitas vezes nós até sabemos, mas agimos com indiferença em alguns momentos. E o objetivo é que nós tenhamos em mente, meus queridos irmãos, os propósitos daquilo que foi estabelecido pelo Senhor, e vamos entender a razão pela qual o Senhor fez isso para Israel e para a igreja, para que eles possam se lembrar do que foi feito na história por eles. Então, entrando na passagem que lemos, onde os discípulos vão preparar a Páscoa, onde Cristo está à mesa com eles, desfrutando destes alimentos, desta ceia maravilhosa, os discípulos eles chegam até Jesus e dizem: Mestre, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Diga-nos. E aí eles vão preparar, eles recebem as instruções de Jesus Cristo, coisa como o que o presbítero Euriques expôs aqui naquele domingo passado, onde também eles vão desamarrar o jumentinho, seguindo as instruções do Senhor Jesus para a entrada triunfal. Eles encontram igual Jesus descreveu, eles vão encontrar aquele jumentinho, vão falar e o homem vai atender. Da mesma forma vai acontecer aqui. Interessante que a forma como isso acontece, a gente se pergunta, mas como assim? Como isso aconteceu, papai? Vamos saber exatamente. Os discípulos foram a quantos que Jesus falou, não falando aqui que era algo que foi algo concreto, mas de Chosen, não sei se vocês já assistiram aqui, eu sei certamente muito já, mas eles colocam esse episódio como que este filho deste homem na casa que saiu para pegar água, e então ele tinha sonhado. Por meio de sonho, ele sonhou que alguém, discípulos deste Messias, chegariam para ele e diziam justamente essas palavras que em sonho ele ouviu. E De Chosen apresenta, pelo menos neste sentido, neste cenário, neste contexto, como se tivesse desta maneira. Se foi, nós não sabemos, porque a Bíblia não nos diz, mas a gente sabe que o Senhor é soberano, que Ele trabalha juntamente com os seus para que as coisas se cumpram conforme temos os propósitos eternos do nosso Senhor, meus queridos irmãos. Então, aqui é o que nós vamos perceber em primeiro lugar, meus amados, é que a festa ela foi preparada não pelos discípulos, não por uma pessoa qualquer, mas pelo próprio Deus. E a primeira lição que nós tiramos, esta é a festa que o rei prepara para o seu povo, como nós observamos. No versículo 12, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Veja, é mencionado a respeito de uma festa. O presbítero Euriques, no sermão passado,
mencionou sobre estas festas que foram estabelecidas em Israel com objetivos claros, que seguiram-se a sua história, representam a sua história, inclusive estas festas. E a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, também é uma dessas festas onde a Páscoa era realizada, meus amados irmãos. O que os judeus estão celebrando aqui é algo memorável. É algo, meus queridos, que se arremete, se antecede a mais de um milênio e meio atrás, quando eles é estabelecida essa festa lá no Êxodo. E se você ler Êxodo capítulo 12, vamos ler capítulo 12 dias, no versículo 17, nós vamos observar que ali é estabelecido este momento, certo? E o primeiro, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, era algo que Deus estabeleceu para que Israel, de geração em geração, estivesse realizando esta festa, dentre muitas outras que viriam, como estatuto perpétuo, diz a palavra, e eles estariam incumbidos de ensinar aos seus filhos, de falar a respeito do que Deus realizou no passado, esta festa serviria como um memorial. Meus amados irmãos, do que o Senhor fez por eles. Libertou-os da escravidão no Egito com mão forte, com mão poderosa. Ou seja, não foi uma festa criada por homens. Não foi uma festa instituída por uma pessoa qualquer, mas foi pelo próprio Deus, falando ao seu servo Moisés, que ele estabelece isso. O que os israelitas comemoravam e celebravam foi algo dado das mãos, da boca do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. E então, as festas de Israel, elas tinham uma função, vejam bem, de manter a memória da redenção para com eles, lembrando o povo de quem eles eram e de quem era Deus. As festas tinham este objetivo, repetindo, lembrar a Israel quem eles eram, o que aconteceu com eles. Mas o que também aconteceu a partir do momento que Deus toma o controle da história, e quem era este Deus que agiu para libertá-los e para tirá-los das mãos daquele povo de onde eles estavam sendo escravos. Os discípulos, então, eles se preparam, meus amados, para organizarem mais uma festa da Páscoa. Passou-se 3 anos eles ao lado do mestre, 2 anos eles celebrando daquela forma que eles tinham celebrado certamente várias vezes. Quando eles recebem essa ordenança do Senhor para que essa festa ela acontecesse sempre, então todo ano em Israel acontecia esta festa sem sombra de dúvida. Naquele dia, no primeiro dia do mês, eles se preparavam, esperavam com expectativa certamente para celebrar esta festa da Páscoa, porque trazia à memória o que o Senhor fez por eles. E tem este objetivo para nós também, como nós vamos observar. Esta não seria com as outras, entretanto. Este momento, deste último ano que os discípulos estão com o seu Senhor, com o seu mestre, vai ser agora algo diferente. O administrador da festa, que era o anfitrião da casa, normalmente quem fazia a Páscoa, normalmente era com um número mínimo de 5 pessoas que deveria se fazer a Páscoa, conforme os historiadores nos dizem. Então é por isso que na casa que tinha poucas pessoas, você tinha que convidar aqueles que estavam sós para participar com você. Veja, era uma festa familiar. Era uma festa que o povo de Deus se ajudava para celebrar e para trazer à memória aquilo que o seu Deus fez por eles. Estamos bem até aqui? Estamos entendendo, meus queridos, que aqui agora, neste episódio de Marcos, capítulo 14, o anfitrião que aqui é Cristo, embora a casa não fosse dele, mas, embora a mesa não fosse dele, nada ele tinha, mas com a sua soberania, com seus propósitos, planos de Deus vai acontecendo, e ele é o anfitrião ali que vai celebrar a Páscoa naquele momento. E aqui vai ser algo significativo, vai mudar de certa forma a história, porque Cristo vai mudar o roteiro desta Páscoa. E era um roteiro criterioso, que deveria se seguir 4 cálices
tinham que ser levantados em certos momentos da festa. Partia-se um pão, aí vinha um cálice, por meio de versículos bíblicos explicavam aquele momento, segundo as palavras de Deuteronômio capítulo 6, de Levítico, e assim por diante, ia-se de forma criteriosa, observando cada passo para que se acontecesse da forma como o Senhor estabeleceu, fazendo citações bíblicas, enfatizando a sua libertação da escravidão, que eles assim foram livres. Esta festa, esta mesa que estava sendo preparada e que foi preparada, não foi a princípio preparada pelos discípulos, mas primeiramente pelo próprio Deus. E isto é interessante e belo também. O Senhor que prepara uma mesa para o seu povo. O Senhor que prepara uma festa para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos. E isso que nós estamos meditando nesta noite. E aí, esta festa apontava para isso. Esta ceia ela foi preparada por Deus para este dia de libertação deste período de opressão que eles passavam. Naquele momento, eles viriam que algo iria mudar. Os judeus, meus amados, eles, atentando para as instruções de Deus, eles põem a sua fé no Senhor. Quando esta festa, naquela última praga que vai acontecer, sempre aponta para lá, para as pragas do Egito, de forma mais específica para a última praga, em que os primogênitos todos vão morrerem, todo primogênito do Egito vai morrer, até mesmo o dos israelitas poderia morrer se eles não matassem o poder e não passassem o seu sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte, para que a espada da ira de Deus não fosse desembainhada também sobre os israelitas. Então nós vamos observar que naquela noite, na casa no Egito ali, em uma casa haveria um menino morto e na outra casa haveria um cordeiro morto. Esta é um dos significados da Páscoa, a passagem. Deus ele passa por ali e então acontece isso, ele institui, ele traz agora esta festa neste momento de dor, de libertação também, embora certamente algo pesado pairasse no ar, Deus ele vai estar propondo isso. E mesmo com esta tensão no ar, eles vão desfrutar de uma festa, meus irmãos, que está sendo estabelecida para que eles se lembrem onde eles estavam, como eles estavam e com quem eles estavam. Este é o propósito da celebração da Páscoa. E aí nós podemos pensar sobre nós no momento presente. Que hoje nós, como eu disse, essa festa ela teve seus significados mudados um pouco. Agora não é mais a Páscoa olhando para trás que é celebrar, mas agora olhando para Cristo. Meus queridos irmãos, que nós assim celebramos agora a Santa Ceia do Senhor. Nós vemos aqui como Deus, o anfitrião da festa, aquele que prepara a festa para nós, ele prepara com minuciosidade, de forma maravilhosa, a festa para o seu povo, para que sirva de disciplina e práticas para a igreja, por exemplo. Para que estes também se lembrem, para que estes nós não nos esqueçamos das ações de Deus. É por isso que diz como um memorial. Vocês vão celebrar isso todas as vezes que o Senhor lhe ordenou. Como memorial, mas não um memorial simples, que nós estamos aqui apenas presente de corpo, mas de espírito também, porque da mesma forma, da mesma maneira, o Senhor da festa está presente no meio de nós. E isto vai alargando nossa compreensão sobre a ceia do Senhor. Assim como a comemoração da Páscoa ajudou a sustentar, na memória dos israelitas, ajudou a sustentar esta memória deles, como diz Stuart, o historiador no comentarista. Assim como a comemoração da Páscoa ajudou a sustentar a comunidade israelita, levando-os a lembrar de sua história comum e dos fundamentos de suas crenças, este é o objetivo, os propósitos das festas que Deus estabeleceu para que os israelitas lembrassem a respeito de quem eles eram e de quem eles criam, em quem eles acreditavam. Da mesma maneira, a ceia do Senhor serve para que hoje
nós nos lembremos do que foi feito por nós. E é por isso que eu introduzi no início dizendo que muitas vezes nós agimos com indiferença diante das festas estabelecidas pelo Senhor. Às vezes nós devemos, meus amados, então nos preocupar para que não fuja da nossa mente o significado que é a ceia do Senhor. E esperarmos com expectativa para estarmos presentes no culto do Senhor. Hoje, em muitas igrejas, de maneira geral, quando eu falar aqui, os crentes hoje não procuram mais que dia é a ceia. Que tudo doido para participar desta festa maravilhosa e bendita, que foi estabelecida com um propósito belo, de redenção, e que significa a minha salvação. Porque eu fui salvo, porque eu sou salvo. E eis aqui a importância de participarmos com reverência da Santa Ceia do Senhor. E isso pressupõe que eu devo buscar sempre me preparar, meus amados irmãos, da melhor forma possível para participar deste momento. Os judeus, eles não negligenciavam este momento. Todos os anos eles esperavam com expectativa para celebrarem a Páscoa. Esperavam aquele mês, aquele momento, e muitas vezes nós negligenciamos a Santa Ceia do Senhor. Esta festa que foi estabelecida pelo Senhor para a nossa memória e para as nossas preces. Foram os discípulos que foram até Jesus perguntar: mestre, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Cristo não precisou chegar para dizer: olha, você não sabe que dia hoje é, o mês que nós estamos. Temos que preparar a Páscoa. Não, os discípulos empolgados porque sabiam o seu significado, eles procuram o mestre e dizem: onde nós vamos fazer os preparativos? E eles foram, sem precisar com que o Senhor lhes mandasse, porque eles sabiam o seu significado. E muitas vezes, meus irmãos, nós faltamos por tão pouco na Santa Ceia do Senhor, na mesa do Senhor, que tem um significado tão grande, mas nós faltamos por tão pouco, muitas vezes, não somente na Santa Ceia, mas um culto também é um meio de graça, que nós nos alimentamos, somos fortalecidos para o próximo dia, para que nesse primeiro dia da semana sejamos fortalecidos e iniciamos a semana olhando para Cristo. E assim, meus irmãos, Deus ele faz, ele age com zelo diante daquilo que ele institui, e nós também precisamos agir com zelo diante daquilo que o Senhor instituiu, da sua obra, da família que ele nos colocou em nossas mãos. Então esta foi a festa que o Senhor preparou para nós. Mas em toda festa há um prato principal. Se a gente vai para essas festas, no Natal mesmo é o peru, que chama-se o peru, o prato principal. Mas vejam, meus queridos, que na festa da Páscoa, na Santa Ceia, como nós vamos observar, há também um prato principal. E então, eu quero reler os versículos do 22 ao 26. Enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: toma, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então, lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. É verdade, vos digo que jamais beberei de fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós olhamos para essas passagens que nós lemos e observamos que foram feitos muitos preparativos para que acontecesse. E eles tinham alegria em preparar isso, né? Para que a mesa da Páscoa fosse bem preparada cuidadosamente, porque eles tinham aquilo como sagrado, inclusive. Vocês percebem algo também estranho aqui, que nem os evangelistas, na verdade, nem Marcos aqui, nem João, nem Mateus, nem Lucas, vai mencionar o cordeiro morto, o cabritinho sobre a mesa. Nós sabemos que o pão está aqui porque Cristo ele abençoou o pão. Nós observamos que o vinho está presente na mesa porque Cristo ele toma o cálice e abençoa o cálice. Certamente, as ervas amargas estavam ali acima da mesa, como as demais coisas que acompanhavam aquela refeição. Mas o prato principal da festa da Páscoa, meus irmãos, é o cordeiro.
Mas não é mencionado este cordeiro aqui nos evangelhos. Curioso, não é? Mas sabem por que, meus queridos, não é mencionado? Porque o cordeiro é o que está sentado à mesa, presidindo. É o anfitrião que está ali abençoando aqueles elementos. Cristo é este cordeiro. Ele é o prato principal da festa. E louvado seja o Senhor por isso. Não sei se você já pensou neste sentido. Cristo sendo ele, e quando Cristo ele está na mesa, ele não diz conforme era falado pelo anfitrião da mesa, quando eles compartilhavam os cálices, normalmente se dizia, pegava-se o pão e dizia, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram no deserto. E aí comeu um pão. E Cristo aqui ele vai mudar o roteiro na Páscoa pela primeira vez. Os discípulos talvez quando ouviram isso, rapaz, que coisa estranha, por que é que o mestre mudou o roteiro? Cristo, ao invés de dizer isso, ele diz, tome, isto é o meu corpo. Ele muda o roteiro da Páscoa. Nenhum dos evangelistas, como eu disse, comentam isso. E então, nós vemos aqui de fato se concretizando o que sempre foi falado a respeito do nosso Senhor Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro principal da festa, conforme João nos fala no capítulo, no versículo 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme, meus amados irmãos, Isaías no capítulo 53, versículo 6, ele diz que Cristo, ele é o cordeiro que leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. É este cordeiro que está na mesa. E embora Cristo ele não esteja presente fisicamente aqui na mesa da Santa Ceia, quando nós celebramos, ele é o anfitrião do culto a ele. Cristo é o anfitrião que prediz por meio da sua palavra que está aberta aqui no centro da igreja, no centro do altar, presidindo a sua festa, que é a Santa Ceia que ele nos deu, para nos alimentar espiritualmente. Quando você sai de casa para cada culto, não somente para a ceia, pense sempre nisso. Que Jesus é o anfitrião de um culto que está à sua espera aqui. Quando nós adentrarmos por aquela porta, saibamos que ele está aqui presente. E é por isso que a Bíblia diz, cale-se diante dele toda a terra, quando entrasse diante da sua face, da sua presença, no seu santo lugar. Quando entrares por suas portas, diz Provérbios, olhe, não falem nada diante do Senhor, permaneçam com seus corações ali contritos. E meus irmãos, se não fosse Jesus ali presente naquela mesa como prato principal, nós estaríamos condenados. Não seria o bastante ter outro cordeiro morto que apontava para Cristo, que apontava para o significado real da Páscoa, para o Cordeiro de Deus que viria. O alimento que Deus oferece é o seu próprio Filho. E louvado seja Ele por isso. O prato principal na mesa é Jesus, que ele que se entregou de forma humilde, voluntária e sacrificial, para que nós possamos salvos. É isso que a sua festa, o que a sua mesa significa, e é por isso que ele também, em terceiro e último lugar, meus queridos, nós observamos que ele deixa para nós uma mesa, a mesa do rei, para que nós estejamos participando, assim como o Senhor, no ato do êxodo ali, em que vai libertá-los da opressão, implementa-se esta festa para que eles pensem a respeito, se lembrem-se do que aconteceu, de onde eles saíram. Da mesma forma, o Senhor Jesus, um dia antes de partir, estabelece o novo sacramento, para que nós estejamos meditando, pensando, nos alimentando dele, quando estivermos presentes em comunhão, em mutuaísmo, na casa do Senhor. Então, Jesus ele já está à mesa com os seus discípulos, não apenas ministrando a Páscoa conforme foi ministrada em todos os anos anteriores, mas agora trazendo um novo significado, um novo sentido para esta refeição pascal que se repetiu por tantos anos, séculos e séculos. Daquela mesma forma, agora vem o Senhor, o Messias, e muda o roteiro desta festa para nos deixar uma mesa significativa de algo que ele vai fazer no dia seguinte. Ele vai se entregar por nós
Ele está fechando uma nova aliança com os seus discípulos, com a sua igreja, e é assim que nós devemos pensar, meus queridos. Atualmente, ele servia para os judeus, né? Servia para que os judeus eles olhassem para o passado, lá para séculos atrás, o que aconteceu, o que se passou, mas agora com esta nova instituição de Cristo, desse sacramento, desta mesa, nós vamos olhar para ele, para o Messias. E é por isso que Lucas, capítulo 22, no versículo 19, ele acrescenta mais algumas palavras que Marcos ele não acrescenta. Lá vai estar, né, quando ele diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo. Até aqui, Marcos também está presente. Mas Lucas ele continua, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazem isto em memória de mim. Veja, meus irmãos, que Cristo ele muda esse significado, ele dá esta nova aliança, representando então aqui o seu corpo que vai ser dilacerado naquela cruz, para que o seu sangue seja derramado e para que nós sejamos perdoados. Este é o significado da festa, da mesa do Senhor, que nós participamos mês após mês, e vamos participar, como ele diz, até que ele venha. Até que nós todos juntos vamos participar na glória eterna, naquele dia, meus irmãos, para a nossa exultação, para a exultação acima de tudo dele, de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ressuscitou. E louvado seja o Senhor por isso. Jesus, ele reinterpreta esta festa, como todas as outras, serviu para apontar para ele. Cristo reinterpreta a festa à luz de si mesmo, à luz da história da redenção, para mostrar o propósito para o qual elas serviram. O propósito para o qual eles apontavam. Aquela história, Cristo diz, olha, sempre apontou para este momento desta mesa que vocês estão aqui comigo. Eu sou o pão da aflição que vai ser entregue por vocês uma vez por todas. Eu sou aquele que vai sofrer para que vocês não precisem sofrer. Eu sou aquele que vai conduzir o êxodo definitivo. Eu sou aquele que não só vai tirar vocês da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Eu sou este que estou à mesa com vocês. Eu sou este Cordeiro. E ao dizer, meus irmãos, que ele não beberia mais o fruto da videira até que se cumprisse, até que bebesse novamente no reino de Deus, aqui é uma linguagem de juramento, que normalmente era falado no Antigo Testamento, nos tempos antigos. Olha, como nós costumamos dizer hoje, olha, que se eu vou cumprir isso que eu estou dizendo, nem que eu morra. Muitas vezes a gente tem esse modo de falar, né? É semelhante a isso que Cristo está falando, mas aqui tem um sentido muito mais profundo. Tem um contexto de juramento de fato, uma aliança que foi firmada e Cristo está se comprometendo totalmente, meus irmãos, com o seu povo. Ele está dizendo, olha, eu vou até o fim por vocês. Eu vou até o fim para a glória do meu Pai, foi para isso que eu vim. Eu vou derramar o meu sangue em favor de vocês e eu vou conduzir vocês para a verdadeira festa celestial que o meu Pai preparou para nós, que eu vou preparar. É por isso que ele diz, não, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. É por isso que lá em João 14 ele vai dizer que vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Cristo, ele conduz a festa verdadeira e esta festa ainda não se acabou, meus irmãos. Assim como a primeira Páscoa foi celebrada uma noite antes do sacrifício, uma noite antes da libertação do povo do Egito, a Páscoa que Cristo está celebrando aqui e instituindo este novo sacramento também acontece um dia antes, uma noite antes, dele se entregar em favor de nós. Então ele de fato foi até o fim. Ele de fato cumpriu o que disse, cumpriu o que estava escrito ao seu respeito, e Deus, ele libertou o mundo do pecado, todo aquele que nele cresce, por meio desse sacrifício de sangue, porque, como diz Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados.
mas Cristo derramou o sangue por nós. E que nós possamos viver uma vida digna, uma vida que vale a pena, uma vida, meus queridos irmãos, que é vivida com alegria, que é desgastada de fato para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós estamos presentes na igreja apenas de corpo, mas ausentes de espírito. Certo? Talvez por muitas coisas que acontecem no dia a dia, mas talvez porque nós não estamos observando dia após dia de forma racional como nós devemos estar, nos apresentar, nos comportar diante de Deus, buscar alimento de fato aqui. Muitas vezes nós nos encontramos assim com falta de alimento. Porque nós, antes de estarmos nos alimentando no culto juntos, também devemos nos alimentar em casa, lendo a Bíblia, meditando, orando, para a glória de Deus. E isso é diariamente, da forma que você pode. E isso tem ficado de lado muitas vezes, mas nós precisamos nos alimentar de Cristo. É por isso que o pão está na mesa, o vinho está para ser consumido. É por isso que Cristo diz, tomai dele. É por isso que Paulo diz, olha, examine o homem a si mesmo, mas após isso, coma do pão e beba do vinho. Nós precisamos nos alimentar de Jesus verdadeiramente, espiritualmente, porque Ele está no meio da igreja, Ele morreu para nos capacitar para isso. Meus irmãos, que nós não venhamos negligenciar o seu sacrifício, que foi voluntário e sacrificiado. Ele morreu para nos capacitar para isso. Que nós não venhamos a nos conformar com a vida que nós temos diante de Deus, porque a santificação, ela é progressiva. O meu alimento diante de Deus, ele é conforme a minha vida espiritual é fortalecida conforme eu me alimento deste Deus, conforme eu busco essa santificação. E então, esta semana eu li uma frase que dizia, olha, se você não sente vontade de ler a Bíblia, vá lendo, porque o seu coração e a sua vontade não são teu Deus. E muitas vezes, nós deixamos com que a nossa vontade, com que o nosso coração, eu não estou com vontade hoje, eu não estou me sentindo bem, então eu não vou para o culto, não vou ler a palavra do Senhor hoje, mas esquecendo que o Senhor diz a sua palavra. Ele diz, olha, alimentem-se, leiam, meditem, orem, comunguem-se juntos, estejam em comunhão. O nosso Deus diz uma coisa, mas muitas vezes aquele que tem sido nosso Deus, nosso coração, nossa vontade diz outra. E nós atendemos mais a este Deus do que ao nosso Deus eterno. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meus irmãos, e que nós possamos olhar para a sua cruz de forma digna, de forma como foi feito para si. Então, concluindo, meus queridos, festa é algo muito bom, como nós falamos no início. Festa reúne pessoas, cria cerimônias, memórias, marca momentos importantes de nossa história, de fato. Mas as festas mais significativas, conforme nós vimos as festas da Bíblia, elas não foram superficiais, conforme muitas festas mundanas hoje são. Elas sempre nasceram de algo profundo, geralmente da dor, do sacrifício e da redenção, para que nós nos lembrássemos de coisas valiosas, de coisas oportunas. Hoje nós vimos que a festa do rei, ela foi estabelecida para que o seu povo se alimentasse do seu povo, do Senhor Jesus Cristo, de forma voluntária. Ele foi partido por nós. Seu sangue foi derramado para que a espada da justiça não fosse desembainhada sobre nós. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que nós não precisássemos tomar. E que nós possamos, então, reconhecer o que foi feito em nosso favor, o sacrifício que foi dado em nosso lugar, e que Deus nos ajude a viver, meus irmãos, não apenas como convidados da festa. Ok? Nós somos convidados, já aceitamos esse convite, fomos salvos, mas que nós participemos desta festa como aqueles que foram transformados por ela, para a glória do nome de Senhor. Amém?